Muito bem, boa noite então a todos. Meu nome é Thomas, eu sou professor aqui do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, do campus de São Carlos, desde 1993, tá certo? A gente está aqui até hoje. E hoje a gente vai bater um papinho, né? Fazendo alguns exercícios que eu selecionei, dessa unidade 2, que a teoria foi vista com o professor João Sampaio, acredito que na segunda-feira. Então vamos lá, pessoal. Eu selecionei aí, acredito que uns 10 exercícios, tá certo? A gente vai passar. Eu gostaria que vocês dissessem como é que está o ritmo das resoluções, se tiver muito rápido, né? Um pouco mais devagar. Se alguém quer que eu repita alguma explicação, né? Por favor, se manifeste. Ok? Vamos fazer assim. Então, esse primeiro exercício, né? Ele diz o seguinte, né? Mostre que o triângulo que tem vértices A, né, com coordenadas 0, 2, B com coordenadas -1, -3, -1 e C com coordenadas -4, 3 é isósceles. Então, sempre para a gente resolver um exercício, a gente precisa entender o enunciado. Para entender o enunciado, a gente precisa saber o que está dizendo cada palavra desse enunciado, né? Aí está se falando de um triângulo isósceles. Então, se eu não sei o que é um triângulo isósceles, eu tenho poucas chances de resolver esse exercício. Se você não se lembra, né, o triângulo é dito isósceles se ele possui dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida, tá certo? Então, nós temos que verificar se o triângulo que tem esses 3 vértices tem pelo menos 2 lados com a mesma medida. Então, para determinar a medida do lado AB, por exemplo, a gente vai calcular o quê? A distância do ponto A ao ponto B. Para determinar a medida do lado BC, a gente vai calcular a distância do ponto B ao ponto C. E para determinar a medida do lado AC, a gente vai determinar a distância do ponto A ao ponto C. Tá bom? Então, vamos começar a resolver isso aqui, então. Então, pela formulinha que a gente aprendeu da distância entre dois pontos, né, num plano cartesiano, então, a distância do ponto A ao ponto B é dado pela raiz quadrada do quê? Do quadrado da diferença da primeira coordenada de A menos a primeira coordenada de B, tá certo? Mais o quê? O quadrado do quê? Da diferença da segunda coordenada de A menos a segunda coordenada de B, ok? Fazendo as contas, a gente vai concluir que essa distância vale raiz quadrada de 18. Repetindo esse mesmo processo com os pontos A e C, nós vamos obter que a distância de A até C é raiz de 17. Efetuando também de maneira semelhante aí, esse cálculo, a gente pode concluir que a distância entre os pontos B e C também deu raiz de 17. Com isso, agora a gente já pode concluir o exercício, né? A gente vê aqui os lados AC e BC do triângulo ABC possuem mesma medida. E essa medida ainda a gente percebe que é diferente da medida do lado AB, embora isso não seja tão importante. Porque todo triângulo isósceles, né? Ou seja, todo triângulo equilátero ele é isósceles. Se a medida do lado AB fosse também raiz de 17, esse triângulo seria isósceles também, certo? Mas esse em particular é um triângulo que ele é isósceles, mas não é equilátero. Só lembrando, né? Triângulo equilátero é aquele que possui os 3 lados com a mesma medida, certo? Então a gente pode concluir que realmente esse triângulo é isósceles, possui 2 lados congruentes. Okay? Exercício 2. Vamos entender aqui, então. Sabe-se que a expressão aí, y igual a 2x menos b, é positivo para x maior do que 4 e é negativo para x menor do que 4. Quanto vale b? Então, o que a gente tem aí, a gente está escrevendo y em função de x. Ok? E esse b é uma constante que queremos determinar. Bom? E eu vou fazer esse exercício de uma certa maneira aqui, e depois a gente pode discutir uma maneira mais geométrica ou mais gráfica da gente resolver esse mesmo exercício. Tá bom? Então, a resolução aqui, eu vou usar todas as informações que são dadas.
A primeira informação que ele fala é o seguinte, que se x é maior do que 4, então o y é positivo. É isso? Se x é maior do que 4, então y é positivo. Que é essa frase aqui. Ele está falando que o y é positivo para x maior do que 4. Isso quer dizer, em outras palavras, que quando x é maior do que 4, nós temos y positivo. Ou seja, x maior do que 4 implica y positivo. Mas se eu tenho uma implicação desse tipo, significa que se eu pegar a negação desta afirmação, ela vai ter que me implicar a negação dessa afirmação aqui. Ou seja, essa implicação é equivalente a essa daqui, porque a negação dessa afirmação é y ser menor ou igual a zero. E a negação dessa afirmação é x menor ou igual a 4. A outra informação que o enunciado nos dá é o seguinte, né? Que se o x for menor do que 4, então o y é negativo. Tá certo? Novamente, então, quer dizer, essa é a segunda informação que o exercício dá. Mas a gente pode traduzir essa implicação de novo, né? O que a gente chama de contrapositiva de uma implicação, né? Ou seja, se eu negar isso aqui, isso tem que implicar a negação disso daqui. Ok? Né? Então, isso é uma regrinha lógica que nós temos. Então, essa implicação é equivalente a essa daqui. Ou seja, se y é maior ou igual a zero, então x deve ser maior ou igual a 4. Então, o enunciado nos diz que eu tenho esta implicação e também esta implicação. Ok? Agora, eu observo o seguinte. Para que um número seja igual a zero, é necessário, então, e suficiente também, que esse número seja menor ou igual a zero e, simultaneamente, seja maior ou igual a zero. Certo? Então, esta afirmação aqui é equivalente a esta. Ok? Mas se o y é menor ou igual a zero, a gente viu que isso implica que o x é menor ou igual a 4. E se o y é maior ou igual a zero, isso implica que o x é maior ou igual a 4. Então, essas duas informações aqui implicam que x é menor ou igual a 4 e também que x é maior ou igual a 4. Mas se eu tenho essas duas afirmações aqui, eu tenho que x é igual a 4. Né? Um número ele é menor ou igual a 4 e também maior ou igual a 4, então só tem um número que tem essas duas propriedades, o próprio 4. Resultado líquido. Se o meu y é zero, então necessariamente o x é 4. Mas quem é o nosso y? O nosso y é 2x menos b. Então, se eu substituir o y por zero, necessariamente o x que se encaixa aqui tem que ser o 4. Ok? Ou seja, zero tem que ser o quê? 2 vezes 4 menos b. Bom, se 2 vezes 4 menos b igual a zero, quanto que vale o b? O b vale 8. Então, determinamos o b. Tudo bem? Que eu posso resolver, antes de vir qualquer dúvida, eu vou resolver isso aqui de uma outra forma. Muito provavelmente vocês resolveriam desta forma aqui. Quer ver? Deixa eu apertei coisa errada aqui. Uma outra maneira da gente resolver isso aqui seria o seguinte, né? Então vamos lá. Qual é a informação que a gente tem? A gente tem o y igual 2x menos b. É isso, não é? Ok? E está falando o quê? Que se x... Aqui é, deixa eu voltar lá, que agora até eu esqueci as informações que eu tinha, né? Ok? E eu tenho aqui x maior do que 4. Já mostro para vocês o que eu estou escrevendo aqui, tá? Então, isso implica y positivo. E x menor do que 4 implica y negativo. Então, essas são as informações do nosso exercício, tá? Ok. Então, isso daqui, não importa qual valor de b você substitua aí, é sempre a equação do quê? De uma reta, não é isso? Então, essa reta, o que está acontecendo? Para qualquer valor de b que eu substituir aqui, essa reta tem coeficiente angular 2.
E o menos b está sendo o coeficiente linear, tá certo? Então, todas essas retas são retas, né? Para qualquer valor de b, eu sempre vou construir o quê? Uma reta, todas retas paralelas, tá certo? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, ok? Então, aqui, né? No fundo, aqui é o menos b que a gente tem para cada um deles, tá certo? Ok? E o que ele está falando aí no caso, né? Tá certo? Aqui a gente tem um ponto de x, né? Que é destacável, que é o 4. Porque ele está falando que para x, depois de 4, y é positivo. Se eu pegar uma reta desse tipo aqui, ó, essa reta, por exemplo, eu percebo o seguinte, ó. Se eu pegar um x antes de 4, por exemplo, esse x aqui, o que vai acontecer com o y correspondente desta reta? O y correspondente deste ponto nesta reta aqui seria esse comprimento aqui, né? Esse comprimentozinho aqui. Bom, e aí a gente está tendo o quê? A gente está tendo um ponto que ele é menor do que 4, mas o meu y aqui está sendo positivo. Então, está ferindo essa implicação aqui. Então, se eu pegar qualquer reta, né, que corte o eixo x antes do 4, essa daqui não está sendo satisfeita. Se eu pegar uma reta desse lado aqui, eu poderia pegar um ponto aqui, ó, x maior do que 4. E agora, quando eu pego o y correspondente da reta, seria menos esse comprimento. Certo? É esse o x correspondente aqui. Mas isso eu estou pegando, então, um x que é maior do que 4, porém o y aqui está sendo negativo, não está sendo positivo. Então, eu estou vendo que essas retas que cortam o eixo x num ponto maior do que 4, também não servem para a reta que satisfaz essas duas propriedades aqui. Então, qual é a reta que vai satisfazer as duas propriedades que nós desejamos aí? É exatamente essa reta aqui, né? A reta que tem coeficiente angular 2, tá certo? E que tem coeficiente linear quanto? Né? É só perceber que se ele passa pelo 4, tá certo? E tem coeficiente linear 2, então esse ponto aqui, que ponto que é? Ele tem a primeira coordenada 4 e a segunda 0, não é isso? Certo? Então, quando você pega o x igual a 4, aqui fica 4 vezes 2, 8. Eu tenho que somar quem para isso aqui dar 0? Eu tenho que somar menos 8. Então, achou o b aqui, novamente, né? Então, aqui o b é igual a menos 8. Certo? Esse é uma resolução um pouquinho mais geométrica para a gente perceber o que está acontecendo, tá certo? Mas eu não preciso resolver desta forma, né? A gente viu que só usando lá as informações do nosso exercício, né, e regrinhas lógicas ali, a gente chega na nossa solução. Na realidade, o que acontece? A minha equação é esta, né? Só que o b aqui é 2x menos b, né? Então o b é 8, desculpa. B é mais 8. Então, aqui é menos, então o B é 8. Está conferindo lá. Bom, exercício 3. Tá certo? Agora, esse exercício 3 tem vários itens, né? Para a gente achar a equação de reta, onde eu tenho duas informações. Tá bom? Então, primeiro item diz que essa reta tem que passar por esse ponto de coordenadas menos 2, 3 e tem declividade ou coeficiente angular igual a menos 4. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a reta R procurada, ela vai ter equação y igual a coeficiente angular multiplicado por x mais coeficiente linear, que eu estou chamando de b aqui. Tá bom? Então, o coeficiente angular já está dado. Eu preciso determinar o coeficiente linear. Só que eu tenho a informação de que o ponto menos 2, 3 é um ponto que pertence à reta. Ou seja, se eu substituir menos 2 no lugar do x e 3 no lugar do y, a equação da reta deve ser satisfeita. Ou seja, a igualdade que vai aparecer aqui após as substituições tem que ser verdadeira. Tá bom? Então, como menos 2, 3 pertence a R, então a gente tem que a segunda coordenada deste ponto, que é 3, que é o y, né, daquele ponto, tem que ser igual aqui ao coeficiente angular, que é menos 4, vezes a primeira coordenada, que é menos 2, mais
o b, que é o coeficiente linear que a gente quer determinar. Mas se eu tenho essa igualdade aqui, faço as contas e concluo que b deve ser o quê? Menos 5, né? Porque 3 está sendo 8 mais b, então esse b tem que ser menos 5. Portanto, a nossa reta procurada é y igual a menos 4x menos 5. B. Agora eu quero a reta que passa por 2 pontos e eu conheço as coordenadas de cada um desses pontos. Então, aí a gente usa, né, aquela expressãozinha, às vezes, pelo menos no meu tempo, quando eu fazia escola, né? Falava ioiô michicho, não sei se isso ainda acontece, né? Mas se você pegar y menos a segunda coordenada de um dos pontos, isso deve ser igual ao quê? O coeficiente angular da reta que multiplica x menos a primeira coordenada desse mesmo ponto. Então, eu foquei este ponto 3 menos 1 aqui. Então, y menos a segunda coordenada desse ponto tem que ser igual. E como é que eu calculo o coeficiente angular? Se eu tenho 2 pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular. Fazendo o quociente do quê? Da diferença das segundas coordenadas dividido pela diferença das primeiras coordenadas. Tá certo? Então, aqui eu peguei menos 1, menos 2, dividido por 3, menos 4. Que é o que aparece aqui. Isso me deu o coeficiente angular. E x menos a primeira coordenada daquele mesmo ponto aqui. Bom? Ou seja, fazendo as contas, aí a gente vai chegar nesta equaçãozinha. Eu quero agora a reta que tem declividade 2/3 e tem coeficiente linear menos 4. Certo? Bom, esse daí não tem muito o que fazer, porque o exercício já está dando todas as informações necessárias para construir a equação. Coeficiente angular 2/3 e coeficiente linear menos 4. Portanto, y é menos 2/3 de x menos 4. Acabou, não tem nada o que fazer. Tudo bem? B, eu quero a reta que passa por este ponto de coordenadas 2 menos 4 e é paralela ao eixo x. Eu posso lembrar que uma reta é paralela ao eixo x se esta reta tiver a forma y igual a uma constante, certo? Se y igual a uma constante tem que ser o formato, né, da equação desta reta, e ela passa por esse ponto, então essa reta não pode ser outra coisa do que y igual a menos 4, né? Porque essa aqui tem a segunda coordenada menos 4. Pronto, essa é uma maneira de resolver. A outra é saber o seguinte, né? Que se a reta é paralela ao eixo x, então o coeficiente angular desta reta é 0. Bom? E mais, a outra informação diz que essa reta passa por 2 menos 4. Portanto, essa reta tem a equação, né? Y igual ao coeficiente angular, que é 0 vezes x, mais um certo b. Só que como ele passa, né, por menos 2, 4, por 2 menos 4, se eu colocar qualquer número no lugar do x aqui, vai dar 0 isso aqui. Então, isso aqui não contribui em nada, né, para essa conta. Então, aqui necessariamente é menos 4, porque quando eu coloco 2 aqui, o y tem que ser menos 4, por causa dessa informação. Ok? Portanto, essa é a equação da nossa reta. Ou seja, y igual a menos 4 novamente. Agora eu quero a reta que passa pelo ponto de coordenadas 1, 6, que é paralela ao eixo y agora. Né? Bom, agora eu não tenho coeficiente angular, né? Reta paralela ao eixo y não tem coeficiente angular. Esse coeficiente angular seria mais infinito ou menos infinito em algum sentido aí, tá certo? Mas a gente sabe que uma reta que é paralela ao eixo y, ela sempre tem o formato x igual a uma constante. Que constante deve ser essa? Bom, se esse ponto 1, 6 passa pela reta, então o x tem que ser 1, né? Porque essa é a primeira coordenada desse ponto que pertence a essa reta. Ok? Então, a equação da reta é essa. F, eu quero a reta agora que passa por 4 menos 2 e é paralela a reta que tem esta equação aí. Bom, aqui é interessante a gente determinar a equação reduzida dessa reta, ou seja, a equação naquele formato y igual ao coeficiente angular multiplicado por x mais coeficiente linear, tá bom? Aqui é fácil de a gente ver, né, que essa reta tem equação reduzida
dada por y igual a menos 1/3 de x mais 7/3. Ok? Bom, se a reta que eu estou querendo ela é paralela a essa reta, então ela deve ter o mesmo coeficiente linear. Tá certo? Desculpa, coeficiente angular, né? Essa reta tem que ter mesmo o coeficiente angular da reta dada. Ou seja, o coeficiente angular da reta procurada deve ser o quê? Menos 1/3. Certo? É isso aqui. Portanto, então, o formato da reta que a gente está procurando é esse daqui. Ela tem que ser y igual a menos 1/3 de x mais b. Esse b é o que eu quero determinar. Mas como eu sei que 4 menos 2 pertence a essa reta, então é só colocar nesta equação y igual a menos 2 e x igual a 4 e obter o valor de b. É o que a gente faz aqui. Bom, fazendo as contas, a gente vai obter o quê? B igual a menos 2/3. Portanto, a equação, né, da nossa reta é y igual a menos 1/3 de x menos 2/3. Tudo bem? Muito bem. Agora eu quero a reta que passa pelo ponto 5, 3 e é perpendicular agora à reta de equação y mais 7 igual a 2 mais x. De novo, eu vou pegar essa equação e colocar na forma reduzida. A forma reduzida dessa reta é y igual a x menos 5. Agora a gente tem uma relação entre o que, pessoal? Entre os coeficientes angulares de retas perpendiculares, né? As retas são perpendiculares se a multiplicação dos coeficientes angulares dá igual a menos 1. O coeficiente angular desta reta é 1. Portanto, o coeficiente angular da reta que é perpendicular, de qualquer reta que seja perpendicular a essa reta, deve ser menos 1. Tá certo? Portanto, a reta que eu estou procurando deve ter esse formato. Y igual a menos x mais b. Eu quero encontrar esse b. Esse b a gente encontra de que forma? Sabendo que 5, 3 é um ponto dessa reta. Então, substitui y por 3 e x por 5. E chega que o b é igual a 8. Portanto, a reta que é perpendicular à reta dada e que passa por 5, 3 tem equação y igual a menos x mais 8. Eu quero agora a reta que passa por menos 4, 3 e é paralela à reta determinada por esses dois pontos. Bom, nós fizemos um exercício aqui no F, né, de achar a reta paralela a uma reta dada e que passa por isso. Logo, basta que eu ache o quê? A reta, a equação da reta que passa por esses dois e resolvo da mesma forma que a gente fez aqui, certo? A gente determina primeiro o coeficiente angular da reta, tá certo? Que é o quê? Dado pela informação de que esses dois pontos estão lá. Então, eu pego 0 menos 2, dividido por 1 menos 2. Faz a conta, deu menos 2/3. O coeficiente angular que a gente achou aqui, menos 2/3, tá certo? Então, a reta tem esta cara, y igual a menos 2/3 de x mais b. Como a reta passa por menos 4, 3, substitui, né, o 3 no lugar do y, menos 4 no lugar do x e acha o b. b igual a 1/3. Portanto, a reta que a gente está procurando é y igual a menos 2/3 de x mais 1/3. Ufa, acabou o exercício 3, né? Ótimo. Agora tem esse exercício 4. Mostre que essas duas retas não são paralelas e ache o seu ponto de interseção. Na realidade, né, quando a gente pega um exercício desse, talvez, né, a gente poderia colocar o enunciado de uma forma um pouco diferente, né? Poderia ser escrito assim, né? Mostre que as retas que têm essas equações não são paralelas, tá certo? Se as retas, né, se eu pego duas retas dadas por duas equações, se elas não forem paralelas, existem duas possibilidades para essas duas retas. Ou essas equações representam uma mesma reta, e a gente diz que as retas representadas por essas equações são coincidentes, ou o que acontece? Essas retas, a
as retas representadas por essas equações não são coincidentes e também não são paralelas. Então, nesse caso, a gente diz que essas retas são concorrentes, ou seja, elas se interceptam num único ponto. A gente sabe que dados dois pontos, passa uma única reta por esses dois pontos. Então, quando eu tenho duas retas, tá certo? Ou elas se interceptam num único ponto, ou elas são coincidentes. Não tem jeito de duas retas se interceptarem em mais de um ponto e serem distintas. Bom, do jeito que ele está colocando o exercício aí, ele já está dizendo para a gente, ó, essas duas equações vão representar retas distintas. Né? Porque ele está falando, ache o seu ponto de interseção. Então, ele tira um pouquinho, né, daquele mistério da gente saber o que está acontecendo aqui. Bom, então, só para a gente ficar atento, né, quando a gente pega um enunciado, e eu estou colocando o enunciado exatamente como está nesse texto, né, que a gente está seguindo, tá bom? Né, para colocar que poderia ser um pouquinho melhor elaborado, né, esse enunciado, né, porque tem essa possibilidade que não foi aventada nas entrelinhas aí, né? Essas duas equações representarem uma mesma reta, ok? Então vamos lá. Essas duas retas são paralelas, C e somente C não possuem nenhum ponto comum, certo? Essa é a definição de retas paralelas, tá bom? Então, para a gente mostrar que RS não são paralelas, basta que a gente mostre que existe pelo menos um ponto que pertence a ambas as retas. Bom? Mas quando que esse ponto pertence à interseção dessas retas? Então, ele tem que satisfazer a ambas as equações mostradas lá em cima. Ok? Então, eu tenho essa primeira equação, né? Então, está sendo satisfeita aqui por x0 e y0. E essa outra equação está sendo aqui satisfeita por x0 e y0 também. E agora eu vou só fazer conta aqui. Né? Isso daqui me implica que o y0 é dado por 2x0 menos 4, e esse aqui me implica que o y0 é dado por 3x0 menos 5. Certo? Bom, se esse y0 e esse daqui são o mesmo, então eu posso igualar essa expressão a esta, né? Ou seja, 2x0 menos 4 igual a 3x0 menos 5. Faz a conta aí, tá certo? Quer dizer, passa o 2x0 por outro lado da igualdade e passa o menos 5 por outro lado. Vai chegar aqui, o x0 tem que ser igual a 1. Que informação que nós tivemos aqui, pessoal? Olha, nós pegamos um x0 e y0 arbitrário que pertence a ambas as retas. E fazendo contas, a gente conseguiu verificar que existe um único x0, tá certo? Que funciona como primeira coordenada daquele ponto. Ok? Quando eu pego o y0 correspondente, eu vejo que esse cara também é único, porque apareceu o quê? Somente um valor para o y0. Portanto, quantos pontos existem nessa interseção? Um único ponto. Que ponto é esse? O ponto de coordenadas 1 e menos 2. Sim? Tá certo? Portanto, a gente conclui, tá certo? Que existe um único ponto na interseção. Se existe um único ponto, significa o quê? Que essas retas não são paralelas, não são coincidentes, elas são concorrentes, tá certo? Então, conclusão, RS não são paralelas e seu único ponto de interseção é o ponto de coordenadas 1 e menos 2. 5. Então, agora ele dá 4 letras aí. A, B, C e C'. Diz que são constantes e A e B não são ambas nulas. Ou seja, se o A for 0, necessariamente o B é diferente de 0. Se o B for 0, necessariamente o A é diferente de 0. Tá? Ele quer que a gente mostre que essas duas retas aí, ó, AX mais BY mais C igual a 0 e AX mais BY mais C' igual a 0, coincidem ou são paralelas. Ele exige aqui que A e B não são simultaneamente nulas para que a gente tenha realmente a equação de reta aqui. Se eu tiver A e B igual a 0, eu não vou ter equação de reta, né? Eu vou ter C igual a 0, vou ter só um ponto, né? O C igual a 0. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, para que uma expressão desse tipo represente uma reta,
é necessário que ou B seja diferente de zero ou A seja diferente de zero. A mesma coisa vale para essa expressão aqui. Bom? Muito bem, então a gente quer verificar que essas duas retas R e R' ou coincidem ou são paralelas. Para fazer isso, então, eu vou separar em dois casos. O caso em que B é igual a zero e o caso em que B é diferente de zero. Tá bom? Se B for igual a zero, então a gente já sabe pela hipótese aqui que o A tem que ser diferente de zero. Certo? Então eu posso fazer o quê? Eu posso manipular essa expressão e posso, inclusive, dividir por A. Ou multiplicar por 1 sobre A. Porque se o B é igual a zero, com certeza esse A maiúsculo é diferente de zero. Manipulando, então, essa expressão aqui, como B é igual a zero, eu tenho que esse cara desaparece. Aí ficou AX mais C igual a zero. Eu consigo isolar o X fica sendo o quê? Desculpa. Acho que eu fiz coisa errada aqui, né? Esse X aqui não existe, tá, pessoal? E depois eu corrijo para vocês. Então, manipulando essa expressão aí, eu vou obter o quê? Eu vou obter que X é menos C sobre A. Tá? Não tem esse Xzinho aqui, né? Erro aí de digitação minha, tá? E manipulando aqui, eu vou ter o quê? Que o R' é o quê? X igual a menos C sobre A. Bom? Bom, tenho duas possibilidades. O C pode ser igual a C' ou o C pode ser diferente de C'. Se o C for igual a C', então, ó, vamos lembrar, né? Não tem esse X aqui, ok? Se o C for igual a C', então a equação de R é exatamente igual à equação de R'. Portanto, R e R' coincidem. Bom, porque eles têm a mesma equação. Se o C for diferente de C', então R é paralela a R'. E ambas são paralelas a qual eixo? Ao eixo Y. Né? Porque a equação aí é x igual a uma constante. E essas constantes são diferentes. Né? Então, uma reta que passa por uma constante aqui, né? No eixo x, e a outra passa por uma outra constante diferente. Então, essas duas retas são paralelas, e ambas são paralelas ao eixo Y. Ou pode ser que uma delas, né, coincida com o eixo Y, se o C for igual a zero ou o C' for igual a zero. Bom? Ok? Então, aqui também, né, poderia ter falado, né, ambas paralelas ao eixo X, desde que C e C' sejam diferentes de zero. Ok? Bom, então isso conclui o caso em que eu considerei o B igual a zero. Se eu considerar o B diferente de zero agora, então eu posso isolar o Y. Certo? Isolando o Y nesta equação, eu vou obter que a equação da reta R fica y igual a menos A sobre dx menos C sobre D. Fazendo cálculo semelhante, né, manipulação algébrica semelhante com a equação da R', eu vou obter que y é menos A sobre D, x menos C' sobre D. Bom? Aqui a gente observa que o coeficiente angular de R e o coeficiente angular de R' são iguais. Tá certo? De novo aqui, então, eu vou analisar o quê? Eu tenho dois casos. Eu posso ter o C igual a C'. Se o C for igual a C', então, essa equação é idêntica a essa. Portanto, R e R' coincidem. Porém, se o C for diferente de C', então os coeficientes lineares das duas retas são distintos. E as retas são paralelas por quê? Porque os coeficientes angulares são os mesmos. E elas cruzam o eixo Y em pontos diferentes. Certo? Tem o mesmo coeficiente angular, mas coeficientes lineares distintos. Conclusão, R e R', neste caso, são paralelas. Agora aqui. Eu tenho R, que tem essa equação, S' que tem esta outra equação, tá certo? E quer provar que essas duas retas são perpendiculares, tá bom? Lembra, esse aqui é o mesmo exercício, item B, né? Então, ainda está valendo, né? A e B não podem ser simultaneamente zero. Então, vamos fazer o caso em que B seja igual a zero. Se o B for igual a zero, então a equação da R vai ficar x igual a menos C sobre A.
Se o B for igual a zero, a equação do S' vai ficar y igual a C' sobre A. Certo? Então, eu concluo que R, ela ou coincide com o eixo Y, se o C for igual a zero, ou ela é paralela ao eixo Y, caso o C seja diferente de zero. E S' coincide com o eixo X, se o C' for zero, ou é paralela ao eixo X. Então, aqui também faltou eu escrever isso que eu falei, né? Certo? Eu só coloquei C paralela, né? Porque aqui eu desconsiderei o C e o C' serem zero. Mas se o C for zero, a R vai ser o eixo Y. Se o C' for zero, a S' vai ser o eixo X. Tá bom? Caso sejam diferentes de zero, então aí sim eu tenho paralelismo. Tá bom? Bom, mas o eixo X e o eixo Y não são perpendiculares, não é isso? Portanto, essas duas retas também devem ser perpendiculares. Tudo bem nesse caso? Agora eu vou considerar o caso em que A seja igual a zero. Bom, se o A for igual a zero, eu faço uma análise semelhante aí, né? Só que as equações que eu obtenho para R e para S', né? Elas vão dar o quê? Vão dar equações de retas que ou a R vai coincidir agora com o eixo X, ou é paralela ao eixo X, e a S' vai coincidir com o eixo Y, ou é paralela ao eixo Y. Certo? É o que está escrito aqui, só o caso de paralelismo, né? Não considerei aqui também o caso do C ser zero ou o C' ser zero, tá? Mas, de novo, né? O Y e o X, os eixos, né? X e Y, são perpendiculares. Portanto, essas retas, né? São perpendiculares também. Ok? Qual caso está faltando? Eu já analisei o caso em que B é igual a zero, já analisei o caso em que A é igual a zero. Então, o caso que resta é quando A é diferente de zero e B também é diferente de zero, tá? Que é esse caso aqui. Nesta situação, então, agora eu posso achar uma equação reduzida, né? Do R e do S'. Quando eu manipulo essa expressão aqui para isolar o Y, eu vou obter essa equação aqui. Manipulando essa expressão, isolando o y, eu vou obter esta equação. Se eu pegar este coeficiente angular aqui, ó, e multiplicar por este coeficiente angular, o resultado que eu vou obter vai ser menos 1, não é? Ó, coeficiente angular de R é m igual a menos A sobre B. Coeficiente angular de S' é m', que é B sobre A. M vezes M' é menos A sobre B, vezes B sobre A, que é menos 1. Opa, mas quando eu multiplico os coeficientes angulares de duas retas, isso me dá menos 1, a gente já sabe, né, do resultado da teoria lá, que essas retas são perpendiculares. 6. Mostre que o ponto médio do segmento de reta de extremidades, né, de coordenadas x1, y1 e de coordenadas x2, y2 é o ponto de coordenadas média aritmética da primeira coordenada, média aritmética das segundas coordenadas, tá bom? Então vamos lá. O que é ponto médio de um segmento de reta? Para que um ponto seja ponto médio de um segmento de reta, a primeira coisa que deve acontecer é que a distância desse ponto até os extremos do segmento devem ser iguais, não é isso? A distância desse ponto até o P1 tem que coincidir com a distância desse ponto até o P2. Mas não é só isso, né? Esse ponto deve também pertencer a quem? A reta determinada por esses dois pontos, P1 e P2. Tá bom? Então, M vai ser ponto médio do segmento P1 e P2, se somente se a distância de P1 a esse ponto médio coincide com a distância de P2 a esse ponto médio. E esse ponto médio deve pertencer à reta que passa pelos pontos P1 e P2. Tá bom? Se o meu ponto médio, né, tiver coordenadas A e B, e se eu supuser que x1 é diferente de x2, depois eu vou ter que analisar o caso em que x1 é igual a x2, tá? Eu estou separando em casos também. Então, vamos supor, então, que as coordenadas do meu ponto médio sejam A e B. Eu vou querer provar o quê?
que o A é x1 mais x2 sobre 2 e o B é y1 mais y2 sobre 2. Só que aqui eu estou supondo x1 diferente de x2. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu fizer, desenvolver isso daqui, ou seja, pego a fórmula da distância aqui, pego a fórmula da distância aqui e igualo. Vai dar o quê? Vai dar isso aqui. Ok? Distância de P1 até M, Então vai ficar coordenada do M menos coordenada do P1 aqui, primeira, ao quadrado, mais a diferença do quê? De B menos Y1 ao quadrado, que é o que está aqui. E aqui eu tenho o quê? A distância de P2 a M. Então, diferença, de primeira coordenada do M menos primeira coordenada do P2 ao quadrado. Mais o quê? Diferença da segunda coordenada do M menos aí segunda coordenada do P2 ao quadrado. Então, essa igualdade aqui vem dessa daqui. Bom, o que mais? Eu sei que esse ponto M, que tem coordenadas AB, ele pertence à reta que passa por P1 e P2. Eu posso escrever a reta que passa por P1 e P2 como sendo y menos y1 igual a este coeficiente angular que multiplica x menos x1. Como a AB pertence à reta, então se eu substituir o x por B e se substituir o y por B e o x por A, então a equação deve ser satisfeita. Mas eu posso obter a equação dessa mesma reta usando o quê? O ponto P2, ou seja, y menos a segunda coordenada do P2 é o coeficiente angular aqui, que multiplica x menos a primeira coordenada do P2. Como, de novo, o M de coordenadas AB pertence a essa reta, então, substituindo y por B e x por A, eu obtenho que essa expressão é válida. Bom? Note que aqui nessa expressão vai aparecer o b menos 1 ao quadrado. Então, nessa expressão aqui, eu posso substituir o quê? Esse b menos 1 por isso daqui. Certo? E esse daqui por essa expressão aqui. Bom, se a raiz é igual a raiz, eu posso elevar ao quadrado os dois lados para eliminar essa raiz aí. Tá? Então, obtenho isto. Ok? Se isso aqui é verdade, o quadrado disso é igual ao quadrado disso. O quadrado disso é exatamente essa expressão sem a raiz e esse aqui sem a raiz. Bom, este cara aqui eu substituí por essa expressão aqui ao quadrado. Então vai dar esse cara ao quadrado que multiplica esse cara ao quadrado. Certo? Faço a mesma coisa desse lado aqui, Isso aqui vale a igualdade, então vale a igualdade aqui, tá? Substituir aqui. Bom, aqui eu posso colocar em evidência o a menos x1 ao quadrado, e aqui eu posso colocar em evidência o a menos x2 ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente obtém essa igualdade aqui. Se eu olhar com uma certa atenção, eu vejo que aqui eu tenho um quadrado, não é isso? Bom, todo número real elevado ao quadrado nunca é negativo. Então, esse número aqui, ele é maior ou, na pior das hipóteses, ele é zero. Certo? Note que aqui a gente está usando o fato de x1 ser diferente de x2, porque eu estou dividindo aqui por x2 menos x1. Certo? Então, isso aqui está sendo fundamental para a gente desenvolver essas contas. Porém, o y2 pode, eventualmente, ser igual ao y1, não tem problema nenhum. Então, na pior das hipóteses, isso aqui é zero. Ou seja, essa expressão entre colchetes aqui nunca é zero, porque é soma de um número positivo mais um número não negativo. Ok? É a mesma expressão que aparece aqui. Então, eu posso cortar esses dois números aqui, esses dois valores dessa igualdade, que é o equivalente a dividir os dois membros dessa igualdade por esse número diferente de zero. Quando eu faço isso, eu obtenho esta igualdade. Bom, se eu tenho o quadrado de a menos x1 igual ao quadrado de a menos x2, eu posso extrair a raiz quadrada nos dois lados e mantenho a igualdade.
Mas a raiz quadrada de um número real ao quadrado dá o quê, pessoal? Dá o módulo desse número, não é isso? Então, extraindo a raiz quadrada em ambos os membros aqui nesta igualdade, eu obtenho esta igualdade aqui. Ó. Que o módulo de A menos x1 coincide com o módulo de A menos x2. Agora, aqui eu tenho que separar em casos, né? Quando eu tenho módulo. Igualdade de módulos, tá? Então, eu tenho que o A menos x1 é igual ao A menos x2, ou o A menos x1 é igual a menos o A menos x2. Certo? Porque pode ser que esse cara seja positivo, certo? Se for positivo é só tirar o módulo, se for negativo tem que multiplicar por menos 1. Né? Ou seja, eu vou ter esta igualdade aqui, ou vou ter esta daqui. Bom? Mas, de novo, a nossa hipótese aqui em cima é que x1 é diferente de x2. Se acontecer isto daqui, eu posso cancelar o A dos dois lados. Eu vou obter menos x1 igual a menos x2. Mas se menos x1 é igual a menos x2, o x1 é igual a x2. Opa, mas a nossa hipótese não permite isso. Portanto, isso não acontece. Então, deve acontecer necessariamente isto. Se acontece isto, certo? Que é o que está aqui. O que vai ser o A, né? Ó, passo o A para cá, somando. Passo o x1 para cá, somando. Então, vai ficar 2A igual a x2 mais x1. Ou seja, o A é x1 mais x2 sobre 2. Que é o que eu queria, né? A primeira coordenada, né? O A está satisfazendo essa formulinha aqui. Tá bom? E o B? Bom, o B eu volto aqui, né? Ó, eu sei que o B é o quê? Posso pegar essa expressão aqui. Ele vai ser essa expressão mais y1. Ok? Mas eu sei qual é o valor de A já, né? O A é isso aqui. Substitui o A nessa formulinha e a gente vai obter o quê? Isso daqui, menos x1 mais y1. Ok? Isso, por sua vez, vai dar o quê? Ó, se eu fizer esta conta aqui, ó, como se eu colocasse todo mundo, né? O menos x1 é igual a menos 2x1 sobre 2, né? Eu tenho menos 2x1 aqui, mais esse x1 fica menos x1. Então, aqui fica x2 menos x1 sobre 2. Opa, esse cara pode cancelar com este. E aí eu vou ter isso daqui mais y1. Faz a continha, vai chegar nessa expressão. Opa, então o meu B é isso aqui. É o que a gente queria mostrar aqui. Bom? Acabou? Ainda não. Por quê? Porque aqui eu só estou vendo o caso em que x1 é diferente de x2. Bom? Para x1 diferente de x2, acabou. Mas pode acontecer do x1 ser igual a x2. Tá bom? Então, eu vou ter a mesma fórmula da distância ali, né? Igualdade aqui, tá certo? E eu vou ter que a reta P1, P2 tem equação x igual a x1, não é isso? Porque eu tenho os dois pontos, P1 e P2, com primeiras coordenadas iguais. Então, a reta que passa por esses dois pontos, ela deve ser uma reta vertical, certo? Essa reta vertical, ela é paralela ao eixo y, portanto, tem a equação x igual a uma constante. Como o meu x1, y1 pertence a essa reta, e o x2, y2 pertence a essa reta, a equação dessa reta é x igual a x1 ou x igual a x2. Né? Os dois têm o mesmo valor. Tá? Então, eu vou colocar esta equação aqui. Bom? A gente tem que o ponto médio de coordenadas AB, né, pertence à reta que passa por P1 e P2. Então, eu tenho aí que o meu A tem que ser igual a x1, né? Porque ele deve satisfazer esta reta. Então, A é igual a x1. Mas se o x1 é igual a x2, então o x1 também se escreve assim, né? Porque x1 mais x2 sobre 2 vai dar x1 mais x1 sobre 2, que é 2x1 sobre 2, que é x1. Bem? Então, o A está satisfazendo a formulinha. Né? Agora vamos ver o B. O B menos y1 ao quadrado tem que ser igual a B menos y2 ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho que este x2 é igual a x1. Se essa raiz é igual a essa, o quadrado aqui é igual ao quadrado desse daqui. Então, quando eu elevo ao quadrado toda essa expressão, eu elimino a raiz. E aqui também. Só que como esse A menos x2 ao quadrado coincide com A menos x1 ao quadrado por conta desta igualdade, eu posso cancelar esses dois. Resta o quê? Esta igualdade aqui. Que agora a gente segue com raciocínio semelhante. Extrai a raiz quadrada dos dois lados, vamos obter o módulo.
Então, B menos Y1 é mais ou menos o B menos Y2, tá certo? E isto daqui não vai poder acontecer, porque se acontecer isso, a gente vai obter que Y1 é igual a Y2. Porém, como x1 já é igual a x2, se o y1 for igual a y2, então o P1 é igual a P2. Então eu não tenho dois pontos, mas eu tenho pontos distintos, né? Como P1 é diferente de P2, a gente tem que ter necessariamente y1 diferente de y2. Portanto, isso aqui não pode acontecer. Então acontece isso. Acontecendo isso, faz a mesma manipulaçãozinha algébrica que a gente fez já anteriormente e conclui que B é y1 mais y2 sobre 2. Portanto, né, em qualquer dos casos, x1 diferente de x2 ou x1 igual a x2, a gente concluiu que o ponto médio, tá certo, do segmento de reta P1 P2 é esse daqui. Complicadinho esse, pessoal? Bom, baseado na formulinha que a gente obteve anteriormente, esse exercício aí fica morder água mesmo, né? Determine o ponto médio do segmento de reta que une esses dois pontos. Então, a gente já viu, né? As coordenadas do ponto médio de dois pontos dados em coordenadas é o ponto que tem coordenadas média aritmética, né? Das coordenadas, né? Então, para você pegar a primeira coordenada, você pega menos 1 mais 8 dividido por 2. A segunda coordenada é 6 menos 12 dividido por 2. Faz a continha, deu 7,5, menos 3. Né? Só aplicação da fórmula anterior. Bom? Muito bem. Mostre que as equações abaixo representam uma circunferência. Determine o seu centro e o seu raio. Então, item A. Eu tenho uma expressão que envolve x ao quadrado, y quadrado, x, y e constante. Tá? Então, a ideia aqui, quando você pega uma equação desse tipo e verificar se isso representa ou não circunferência, é fazer o quê? É o que a gente chama de completamento de quadrados, tá certo? A gente vai completar quadrados. A gente tem x quadrado e tem alguma coisa que multiplica x. Então, a gente vai pegar essas duas informações, acrescentar alguma coisa que vai me dar um quadrado perfeito, subtrair essa coisa para não alterar a expressão, tá certo? E depois ver o que a gente consegue aí. Por quê? Porque a equação reconhecível de uma circunferência é x menos constante ao quadrado mais y menos constante ao quadrado igual a outra constante ao quadrado. As constantes envolvidas aí vão ser coordenadas do centro e a outra, que está ao quadrado isoladamente do outro lado da igualdade, vai dar o quê? O quadrado do raio. Isso. Por isso que eu faço o completamento de quadrados aqui. Bom? Então, vamos lá. Completando quadrados aqui, a gente vai obter o quê? Então, vou pegar a mesma expressão que eu tenho lá em cima. Essa expressão é equivalente a esta daqui, ó. Então, o que eu faço para completar quadrados, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o termo quadrático x aqui, coloco aqui. Aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o termo que tem x. Só que se eu quero quadrado perfeito, como é que é a formulinha mesmo? O quadrado do primeiro, menos ou mais, como aqui tem menos, eu já coloco menos aqui. Menos 2 vezes o primeiro, mas o primeiro é x, então eu escrevo x. Vezes o segundo. O segundo que eu vou colocar aqui, ele tem que ser de tal forma que quando eu multiplico esse cara, me dá aquele menos 4. Então aqui tem que ser 2. Como esse aqui é o segundo, então eu somo o quê? O quadrado do segundo. Para não alterar a minha expressão, eu vou ter que subtrair esse quadrado do segundo que eu acrescentei aqui. Então tudo que eu fiz até aqui foi para obter só essa expressão de um jeito diferente. X quadrado menos 4x. Agora eu vou completar o quadrado do y aqui. Então vamos pegar lá. Quadrado do primeiro, como aqui aparece mais, então eu ponho mais 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo. Quem é o segundo? O segundo, no fundo, é sempre esse cara dividido por 2, né? Certo? Que é o 5 aqui. Mas se esse aqui é o segundo, então eu tenho que somar o quê? O quadrado do segundo, que é 5 ao quadrado. Mas se eu somei alguma coisa que não existia na minha expressão, eu vou ter que subtrair, para não alterar a minha expressão. E somo 13, que já está na expressão. Então isso aqui é igual a 0. O que muda aqui agora? Agora sim. Este é um quadrado perfeito. É x menos 2 ao quadrado. Esse também é um quadrado perfeito. Que quadrado é esse? Y mais 5 ao quadrado.
Quem que sobrou de constante ali, ó? Sobrou menos 4, menos 25, mais 13. Só que eu vou jogar tudo isso para o outro lado da igualdade. Então, este menos 4 vem para cá como 4. Esse menos 25 vai para lá como 25. E esse 13 vai para lá como menos 13. Faz essa conta, deu quanto? 16. Opa, agora tá faca, queijo e goiabada na mão. X menos 2 ao quadrado, mais... Aqui eu estou sempre escrevendo dessa forma, tá certo, pessoal? Isso aí facilita a gente minimizar erros, né? Então, eu sempre escreva no final aqui o quê? X menos alguma coisa. Porque esse alguma coisa é que vai ser coordenada do centro. Então, aqui já está menos 2, então x menos 2 ao quadrado. Aqui está x mais 5 ao quadrado. Então, isso aqui y mais 5 ao quadrado. Então, aqui fica y menos 5, tudo ao quadrado. Igual esse aqui também. É quadrado de quem? Quadrado de 4. Agora eu estou com o formato reconhecível de uma equação de circunferência. Essa equação é a equação de circunferência? Sim. Circunferência com centro em 2 menos 5 e raio 4. B. Aqui também eu vou fazer completando quadrados, tá? Então, de novo, né? Completa quadrados. Então, aquela expressão é equivalente aqui. Olha lá. Quadrado do primeiro. Então, o primeiro é x. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O segundo, o que que é? É o coeficiente que multiplica x dividido por 2. Mais o quadrado do segundo. Mas se eu somei uma coisa que não existia, eu tenho que subtrair. Certo? Mais. Note que o y já está como quadrado perfeito, porque não tem y sobrando aqui, né? Só tem o y quadrado. Então, esse aqui é o y quadrado mesmo. Igual a 0. Ok? Agora é só correr para o abraço, né? Então, essa primeira expressão a gente construiu para que ela ficasse nesse formato. Então, aqui eu tenho x mais meio ao quadrado, mais y ao quadrado, igual aqui. Ó, menos meio ao quadrado, passa para o lado de lá, ao quadrado. Isso vai nos dar o quê? Ah lá, aquela transformação que eu sugeri para vocês, né? Aqui é x mais meio, então isso aqui é x menos o quê? Menos meio. Aqui é y ao quadrado, é y menos o quê? Y menos 0. Tá? Meio quadrado. Por quê? Porque nesse formato agora eu tenho estampado, né, todas as informações de que eu preciso. Então, essa circunferência com centro no ponto de primeira coordenada menos meio, segunda coordenada 0 e raio medindo meio. Então, aqui o segredo do sucesso, né, ou é fazer o que o colega sugeriu aí, né, eu já tenho alguma coisa pronta, não sei se o João Sampaio trabalhou essa formulinha com vocês, né, se trabalhou ou se não trabalhou e vocês conhecem, né, essa formulinha que fala, olha, para a expressão ser equação de uma circunferência, então tem que acontecer algumas coisas aí. Agora, não é toda expressão desse tipo que é equação de circunferência. Pode acontecer de eu ter uma expressão desse tipo, me dá conjunto vazio ou me dá um ponto também. Certo? Como a gente vai ver em algum exercício aí, tá? Ou completa quadrados, né? Se você souber, né, tiver desenvoltura para completar quadrado, um exercício desse aí é sem problema. Bom? Aqui, esse exercício que eu me referia, né? Sob que condições... Sobre os coeficientes A, B e C, a equação x² mais y² mais ax mais by mais c igual a 0 representa uma circunferência. Neste caso, ache seu centro e o seu raio. É aqui que vai sair aquela formulinha, né? Vamos ver o que acontece se a gente mantiver o A, B e C, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o quê? Completar quadrados, né? Tá certo? A gente viu que esse é a técnicazinha que dá efeito positivo para a gente aqui nesse tipo de problema. Então, completando o quadrado, né? Olha lá. Eu vou obter isso aqui. Ok? Quadrado do primeiro. Então, o primeiro é x. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O segundo é a sobre 2. Então, soma o quadrado do segundo e subtrai o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro, né? Então, o primeiro é y. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, o segundo é d sobre 2, então. Mais o quadrado do segundo, portanto, subtrai o quadrado do segundo. Mais c igual a 0. Agrupo o que eu tenho que agrupar, identifico os quadrados, então aqui eu tenho x mais a sobre 2 ao quadrado, y mais b sobre 2 ao quadrado, igual a esse cara passa para o lado de lá com sinal positivo, esse também com sinal positivo, mas o c com sinal negativo. Certo?
E eu tenho agora essa expressão aqui. Lembra? Coloquei o menos aqui e o menos aqui. Né? Então, aqui fica menos A sobre 2. Por isso que o Pedro falou, faça assim, 2A e 2B, porque aqui já ficaria sem esse cara dividido por 2 aqui. Né? Nem este. Tá? Agora, vamos ver as possibilidades. Pode acontecer de essa expressão ser zero, ser negativa ou ser positiva. Lembra da tricotomia, pessoal, né? Dado qualquer número real, então esse número real ou ele é positivo, ele é negativo, ou ele é zero. Tá? Então vamos analisar cada uma dessas três possibilidades. Se essa expressão a² mais b² menos 4c sobre 4 for igual a zero, então esta equação aqui, ela representa um único ponto. Que ponto é esse? Menos A sobre 2, menos B sobre 2. Por quê? Se isso daqui for zero, então eu tenho uma soma de quadrados sendo zero. Bom, esse quadrado não pode ser negativo, nem este. Então, quando eu somo duas coisas e isso dá zero, e nenhuma delas é negativa, então cada uma delas tem que ser zero. Mas se este quadrado é zero, quer dizer que está dentro aqui do quadrado é zero. Ou seja, x tem que ser igual a esse cara. Aqui é a mesma coisa. Então, esse é o único ponto que satisfaz essa equação com esse cara valendo zero. Bom? Se essa expressão aqui for negativa, a equação acima representa o conjunto vazio. Por quê, pessoal? Porque quando a gente está estudando coordenadas do plano cartesiano, essas coordenadas são sempre números reais, certo? E quando eu tenho esse número aqui negativo, o que eu vou ter? Eu vou ter deste lado aqui um número real positivo, ou zero, e deste lado um número negativo. Pode acontecer de um número negativo ser igual a um outro número que é não negativo? Não pode, né? Tá certo? Então, não existe nenhuma solução para essa equação caso este cara seja negativo. Se não existe solução, então esta equação representa o quê? Representa nada, ou representa o conjunto vazio. Certo? Agora é o caso que a gente está procurando. Se este cara aqui é positivo, agora sim. Se esse cara é positivo, então a equação acima vai representar a circunferência com centro menos A sobre 2, menos B sobre 2 e raio, a raiz quadrada deste número positivo, que é um número real ainda. Certo? Mas a raiz quadrada desse cara aqui vai ficar a raiz quadrada desse cara sobre 2. Bem? Portanto, né, a equação acima representará uma circunferência com centro menos A sobre 2, menos B sobre 2 e raio essa expressão, se e somente se essa expressão for positiva. Por que só essa expressão? Porque para que eu tenha este quociente positivo, como o denominador é 4, que é positivo, então o de cima tem que ser necessariamente positivo. Então só preciso olhar para essa expressão ser positiva aqui. Tá? Então o que o Pedro falou foi isso. Se eu pegar uma expressão desse tipo aqui, eu identifico quem é o A, quem é o B, quem é o C, e já sei, o centro é menos A sobre 2, menos B sobre 2. E eu faço o raio como sendo essa expressão. Se nessa expressão aqui dentro aparecer zero ou aparecer um número negativo, aí eu vejo, opa, isso aí não representa uma circunferência. Bom, só vai representar se essa expressão aqui for positiva. E caso seja positiva, quem é o raio? É isso daqui. Bom? Agora é um exercício bacana, fazer desenho, né? Então vamos lá. Esboce o gráfico dos seguintes conjuntos. Então a gente tem esse daqui, esse. Bom, vamos fazer cada um deles. Ok? Vamos para o item A. Então, o meu conjunto é o conjunto dos pontos do plano cartesiano R2, tais que x vezes y igual a zero. Então, vamos identificar quem que está nesse conjunto. Então, um par ordenado pertence a W, C e somente C, x vezes y é zero. Quando que a multiplicação de dois números reais é igual a zero? Quando um deles é igual a zero. Né? Pode até ser que os dois sejam, mas basta que um deles seja. Né? Então, eu tenho que ter que x igual a zero ou y igual a zero. O ou matemático, ele não é exclusivo.
no sentido de que, né, ou você casa comigo ou você compra a bicicleta, né? Então, esse ou aí pode dizer que você pode comprar a bicicleta e casar também, né? Não precisa fazer uma coisa separada da outra, tá? Aqui é a mesma coisa. Como eu falo x igual a 0 ou y igual a 0, pode acontecer do x e y serem iguais a 0, mas não necessariamente. Bom? Bom, se acontece, então, do x ser igual a 0 ou y ser igual a 0, então a gente tem que o meu w é igual a... são os pares ordenados, né, de R2 aí. Está que o x, a primeira coordenada, é igual a 0, unido com os pares ordenados que tem a segunda coordenada igual a 0. Mas esse primeiro conjunto aqui é o eixo y, né? E o segundo ali é o eixo x. Portanto, esse conjunto W é a união do eixo y com o eixo x. É esse conjunto aqui. Agora eu estou pegando o W igual ao conjunto dos pares ordenados x, y, tais que x vezes y agora é negativo. Bom, vamos lá. Quando que um cara está em W? Para que a multiplicação de dois números dê negativo, eu preciso que um deles seja positivo e o outro seja negativo. Então, x é negativo e y positivo, ou x é positivo e y negativo. No primeiro caso aqui, eu tenho que, se x é negativo e o y é positivo, então o par xy está no segundo quadrante. No segundo caso, se o x é positivo e o y é negativo, então o par xy está no quarto quadrante. Então, isso quer dizer que o xy está no segundo quadrante ou no quarto quadrante. Portanto, o W é o quê? É a união desses dois quadrantes, segundo e quarto. Ok? É esse conjunto aqui. Esse aqui agora. Eu quero que o módulo da primeira coordenada seja maior do que 1 e o módulo da segunda coordenada seja menor ou igual a 2. Então, vamos lá. Quando que o módulo de x é maior do que 1? Módulo de x é maior do que 1, sei somente se o x sem módulo ele for menor que menos 1 ou o x sem módulo for maior do que 1. Bom, x é menor que menos 1 se o x pertence ao intervalo menos infinito menos 1 aberto, e o x é maior do que 1 se o x pertence ao intervalo, né, 1 mais infinito aberto no 1 também. Ok? Então, isso já me deu uma localização da onde eu encontro o x, caso isso aconteça. E o y, ele vai ser menor ou igual a 2, sei somente se acontece o quê? O y está entre menos 2 e 2, incluindo menos 2 e 2. Portanto, o y está no intervalo fechado de extremos menos 2, 2. Ok? Logo, então, quem é o meu w? O meu w vai ser o quê? O x está aqui e o y está aqui. Portanto, ele vai estar no cartesiano desses dois conjuntos. Certo? Mas o cartesiano da união, né, com esse cara, vai ser esse cartesiano menos 2, 2, unido com esse cartesiano menos 2, 2, que eu estou escrevendo aqui. Certo? Se eu desenhar esse conjunto, ele vai ser esse daqui. Ó, menos infinito menos 1, né, no x, e fechado menos 2, 2 aqui. Ele é aberto no menos 1, por isso que tem esse pontilhadinho aqui. Ele é fechado no menos 2 e 2, por isso que linha contínua aqui. E todo mundo que está aqui dentro. Desse lado eu vou ter o quê? 1 mais infinito, excluindo 1, cartesiano, fechado menos 2, até 2 fechado também. Agora o meu W, o que que é? O conjunto dos elementos do R2, né, do plano cartesiano, que equidistam desses dois pontos, do 1, 0 e do 0, 1. Bom, aqui eu vou fazer conta, então, para saber quem é esse conjunto. Então, o XY está em W, sei somente C, né, essas distâncias são iguais. Aplicando a fórmula da distância, a gente obtém essa igualdade aqui. Tá bom? Bom, isso aí vale, sei somente C, o quadrado que está do lado esquerdo coincide com o quadrado que está do lado direito. Fazendo esse quadrado, a gente tem isso aqui. Ok?
Desenvolvendo esses quadrados, a gente tem isso daqui. Cancelando o que pode ser cancelado, né? A gente vai chegar nisso daqui. Ou seja, toda essa conta conduz, né, à conclusão de que x necessariamente tem que ser igual a y. Portanto, o meu W é a diagonal principal, né, do meu plano cartesiano. Ou seja, é o gráfico, ou é o gráfico da equação y igual a x. Ok? Aqui está o desenho. Na realidade, né, essa reta é a mediatriz do segmento AB. Ok, esse aqui, ó, não fiz nem conta, gente, olha aqui. Ele está falando que a primeira coordenada é 2. Se a primeira coordenada é 2, então significa que esse conjunto está contido na reta de equação x igual a 2, que é a reta vertical que passa pelo x igual a 2, né? Coordenada x pelo ponto 2, 0, por exemplo, né? Ok? E está falando que o y, ele está restrito, né, a um intervalinho 0, 2, incluindo 0 e 2. Portanto, depois do 2 não tem y, e antes do 0 também não tem y. Então, é exatamente esse segmentozinho aqui vertical. Esse daqui agora. Então, vamos lá. Vou chamar de C a circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Como que é a equação dessa circunferência? X² mais y² igual a 1. Ok? Então, o par ordenado xy está em W, C somente C acontece o quê? A distância de xy até o 0, 0 é menor ou igual a 1, né? Porque a fórmula dessa distância é exatamente isso. Ok? Mas se está acontecendo isso, significa que o xy é um ponto que está na circunferência, caso essa distância seja igual a 1, ou é um ponto no interior da circunferência, caso essa distância seja inferior a 1. Certo? Então, esse conjunto W é a circunferência mais o que está dentro dela, né? Que é isso aqui. Ok? Bom, se eu pegar esse aí agora fica fácil, né? Esse cara é o complementar do que a gente acabou de ver, né? Porque se um ponto xy satisfaz essa equação, significa que ele não satisfaz aquela equação anterior. Então, na realidade, só olhando por esse ângulo, a gente já vê que esse W é a coleção de todos os pontos que estão fora daquele discozinho junto com a casca, né? Ou seja, se eu pegar a circunferência novamente aqui, então o cara vai estar aqui, nesse W, né? C somente C a distância de xy ao centro, e C é maior do que o raio. Se é maior do que o raio, ele está fora, né, da circunferência. Está fora da circunferência e não está no interior, né? Quer dizer, ele está do lado externo, aí, né? É um ponto externo à nossa circunferência. Ou seja, é isso aqui que está em vermelho. E não inclui os pontinhos da circunferência, né? Porque a gente tem aqui estritamente maior. O igual não faz parte aqui, tá bom? Que seria o mais, né, complicadinho, né? Eu quero, então, pegar todos os caras, tais que a soma dos módulos das coordenadas dá igual a 1. Então, vamos lá. Se eu pegar um par, né, de W, então a gente observa o seguinte, né? O módulo de x sempre vai ser menor ou igual que o módulo de x mais módulo de y, né? Porque eu estou acrescentando uma coisa não negativa. Então, eu não estou diminuindo. Na pior das hipóteses, eu estou acrescentando zero e está ficando igual. Mas se eu acrescentar alguma coisa que é diferente de zero, o módulo desse cara é positivo, portanto, vai aumentar. Ok? Mas módulo de x mais módulo de y é igual a 1 se o par xy estiver em W. Logo, como aí a gente conclui, então, que se o par xy está no W, então o módulo de x é menor ou igual a 1. Mas o módulo de x é menor ou igual a 1, C e somente C, o x está entre menos 1 e 1, incluindo menos 1 e 1. Conta semelhante faz com que a gente conclua que o y também está entre menos 1 e 1, incluindo menos 1 e 1. Tá bom? Bom, agora eu vou separar em alguns casos aqui. Tá? Primeiro caso.
Eu vou, então, pegar o caso em que x está entre menos 1 e ele é não positivo, e o y, ele é maior que menos 1 também, e também é não positivo. Tá bom? Então, os dois aí são menores ou iguais a zero. Tá bom? Portanto, nesta situação, módulo de x mais módulo de y igual a 1, se e somente se acontece o quê? Se o meu x ele é menor ou igual a zero, então o módulo de x ele pode ser escrito como menos x, que é o que eu fiz aí. A mesma coisa vale para o módulo de y. Portanto, módulo de x mais módulo de y é 1, se e somente c menos x menos y é igual a 1. Mas se e somente c, isso daí, o y é menos x menos 1. Então, nesta situação aqui, esta primeira situação, um ponto vai estar em W se ele estiver nesta reta. Só que ele tem que estar nesta reta e o x tem que estar nesse intervalo e o y nesse intervalo. Então ele está num segmento de reta aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o desenho disso aí, tá? Outro caso, eu vou ter a mesma situação para x aqui, né? Porém, a situação para y mudou. Eu vou pegar o y entre 0 e 1. Bom? Então, neste caso, módulo de x mais módulo de y igual a 1, se e somente c, módulo de x continua sendo menos x, porém o módulo de y agora é y, porque y é maior ou igual a zero. Isso se reflete em dizer que a relação entre x e y é essa daqui, ou seja, o par xy está nessa reta. Ok? Qual o outro caso que a gente precisa analisar? O x entre 0 e 1 e o y entre menos 1 e 0. Ok? Nesta situação, então, eu tenho que o módulo de x é x, o módulo de y é menos y, e no final eu vou ter, então, que o y deve ser x menos 1, ou seja, o par xy está nesta reta. E, finalmente, este último caso. X está entre 0 e 1, e o y também está entre 0 e 1. Portanto, módulo de x mais módulo de y igual a 1, se somente se x mais y é igual a 1. Né? Ou seja, y é menos x mais 1. Então, eu tenho 4 retas aqui. 2 delas com coeficiente angular 1 e 2 delas com coeficiente angular menos 1. Certo? E aqui eu esgotei todos os casos possíveis baseado nessa informação. Ou seja, se o par xy está em W, então x está entre menos 1 e 1. Aqui eu separei em 2 casos, né? X está entre menos 1 e 0 e x está entre 0 e 1. E aqui também eu separei em 2 casos. X está entre menos 1 e 0 e x está entre 0 e 1. 2 casos aqui, 2 casos aqui, 4 casos. Tá bom? E aqui está o desenho, né? No caso 1, a gente chegou o quê? Que o y é menos x menos 1. E lembra que o x está entre menos 1 e 0. E o y está entre menos 1 e 0 também. Então, é este segmento. Ok? Segundo caso, o y deu isso aqui. E o segundo caso era o caso onde o x estava entre menos 1 e 0. E o y está entre 0 e 1. Certo? O caso 3 é esse daqui. Y igual a x menos 1. E neste caso, a gente tinha colocado o x entre 0 e 1 e o y entre menos 1 e 0. Ok? O quarto caso é esse daqui. Então, temos essa reta, né? Que seria essa reta aqui. O x está entre 0 e 1 e o y também está entre 0 e 1. Ok? Portanto, é esse segmento aqui. Então, interessante, né? Quer dizer, o conjunto dos pares ordenados xy, tais que módulo de x mais módulo de y é igual a 1, é esse quadradinho aqui, né? De vértices 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e 0, menos 1. Pessoal, essa é a listinha que eu propus para vocês, tá?